Fala galera, Matheus aqui e hoje a gente vai continuar o nosso estudo dos 100 finais que você precisa conhecer. Nossa terceira aulinha, na primeira aula, a gente falou sobre finais básicos, Rei e peão, regra do quadrado, finais de torre contra cavalo, torre contra bispo. Na segunda aula, a gente falou sobre finais de cavalo contra peão e de dama contra peão. E hoje, continuando, talvez a aula mais importante até agora, os finais de torre contra peão, né? A gente sabe que os finais de torre são os mais comuns na prática, E também os mais complexos, Porque ambos os lados têm muitos recursos, E por isso que é os finais que a gente mais erra assim quando está jogando. Quem joga sabe, Quem nunca perdeu um final ganho de torres, quem nunca ganhou um final empatado e vice-versa, né? Então, preste atenção nesses finais, Porque a aula de hoje vai ser a mais importante até agora. Eu acho que vai perder só para a aula de finais de torre contra torre mesmo, que aí vai ser aqueles finais mais difíceis mesmo da gente entender. Mas não é impossível, E o mais importante dessa aula vai ser entender os recursos que a gente pode ter para ganhar, Ou para empatar uma posição nesses finais de torre contra peão, Porque assim, todas as posições é difícil a gente estudar, Porque é muita posição diferente e tudo mais. Mas entendendo os princípios, E treinando cálculo, com certeza você vai conseguir navegar nessas posições, Então vamos começar aqui o final de número 21, Que é sobre os finais mais simples envolvendo torre e peão, Normalmente, quando a gente tem corrida de peão contra peão, Quando tem um rei perseguindo o peão, uma simples contagem de tempos pode já desvendar a posição para você, Para o final de torres, é um pouco mais difícil isso, de ter uma posição em que simples contagem de tempos resolva, certo? Mas essa posição específica aqui, em que a gente tem os reis separados, digamos assim, O peão separando os dois reis. Aqui dá para se resolver com uma simples contagem de tempos, Como é que a gente vai contar esses tempos? Você vai ver quantos tempos demoram para as pretas avançarem o peão até a casa de promoção e o rei até uma casa em que ele protege o peão na hora que ele for promover. Então aqui a gente vê que as pretas têm 5 tempos, E as brancas você vai ver quanto tempo demora para o rei branco chegar até uma casa que proteja a casa de promoção, E quantos tempos demora para a torre proteger a casa de promoção, Que aqui ele vai ficar protegendo da coluna C. Então, para as brancas demoram 3, 4, 5. Ou seja, 5 tempos para as pretas e 5 tempos para as brancas. O que isso quer dizer? Que quem for a vez, vai definir a partida. Se for a vez das brancas, como elas são 5 tempos, Ambos são 5 tempos. Quem jogar primeiro vai ter a vantagem. Se for a vez das brancas, elas vão conseguir tomar o peão. E se for a vez das pretas, as pretas vão conseguir promover o peão antes das brancas chegarem lá. Então vão conseguir forçar o empate. Só para demonstrar para vocês, Aqui as brancas jogam rei G5 e, por exemplo, C3, rei F4, C2, torre C8 impedindo que promova, rei B3, rei E3, rei B2 e rei D2. E agora não consegue promover porque o rei e a torre controlam a casa de promoção, Se fosse vez das pretas, o rei branco ainda estaria aqui em E3, nessa situação. Então, sendo vez das pretas, ia conseguir promover e forçar a troca aqui da dama pela torre, e seria empatado. Mas só para vocês terem noção de que mesmo esses finais não são tão simples aqui, é que as brancas tinham a chance de errar, mesmo sendo vez delas, Por exemplo, eles poderiam pensar, não, primeiro vou botar a torre, Só que isso já é um erro, porque as pretas aqui já têm um recurso importante, que é jogar o fino rei C3, com a ideia de colocar o rei em D3 e impedir que o rei branco se aproxime do peão, Meio que dando um empurrãozinho no rei branco.
E isso já conseguiria empatar mesmo sendo vez das brancas. Por exemplo, rei G5, rei D3, rei F4, C3, e aí rei F3, por exemplo, e C2 já seria suficiente para empatar, né? Por exemplo, roque, rei C3, e aqui as brancas vão ter que repetir, né? Ou então aceitar e trocar o peão, né? Então, mas aí esse recurso a gente vai ver melhor nos próximos exemplos, certo? Só para demonstrar que na verdade não é tão fácil assim, né? Que as brancas têm que saber que tem que fazer o lance de rei primeiro para evitar que as pretas tenham essa ideia de bloquear, né? Tem outras posições em que a contagem de tempo também é suficiente. Essa próxima posição é do estudo do Elf, ex-campeão mundial, né? Em que ele demonstrou que nessa situação em que o rei tá indo por trás do peão e a torre já controla a casa de promoção, desde que o rei branco, né, não esteja em nenhuma dessas casas coloridas, ele consegue chegar nessa posição aqui em D2, certo? Que seria a casa que ele defenderia a promoção, né, junto com a torre. Aí aqui uma simples contagem de tempo confirma essa hipótese. Por exemplo, ele estamos aqui em F7, então 1, 2, 3, 4, 5. E aqui ele chega. Lembrando que isso é para essa posição específica aqui, né? Com peão E4, rei F4. Certo? E as peças demorariam 1, 2, 3, 4, 5 para promover. Ou seja, a mesma contagem de tempos. Então, sendo vez das brancas, as brancas ganham, porque vai conseguir defender. Né? Só para demonstrar aqui para vocês. Rei E6, rei F3, rei D5, rei F2. Não, obviamente não, porque perde o peão. Calma aí, com licença. Por exemplo, aqui avança, né? Traz o rei, avança, traz o rei. E aí vai ficar nessa posição em que é impossível avançar, né? E aí vai ser ganho das brancas, né? Aí por que que ele estando em G7 não funciona? Porque ele levaria 6 tempos para chegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E as pretas levam 5. Então, mesmo sendo vez das brancas, as pretas conseguiram empatar, né? E nessa mesma situação, se for vez das pretas, joga aqui o E3 e avança o rei e vai conseguir empatar, né? Basicamente. Então esse é o final mais simples, né? Conta os tempos e pronto. Sendo que vocês vão ver que a maioria dos finais ele não segue esse princípio, certo? Isso é só para posições bem específicas. Então, indo logo para as posições que a gente tem que conhecer realmente os recursos, né? Vamos começar por esse final de número 22, que é sobre o recurso de cortar o rei, certo? Já dando um spoiler para a próxima pergunta, qual é o lance das brancas nessa posição? Nessa posição, perceba que o rei branco ele está muito longe do peão, né? Então, não adianta tentar trazer o rei para perto simplesmente, vai perder, quer dizer, vai empatar, né? E aqui as brancas têm uma outra opção, que é, caso o peão ainda não tenha atravessado a metade do tabuleiro, né? E o rei esteja nessa posição na terceira barra sexta fileira, né? A gente tem a opção de jogar torre G5, nesse caso aqui, cortando o rei, né? Impedindo que o rei fique em contato com o peão, caso o peão avance, né? E aqui as pretas não vão ter muita opção a não ser avançar o peão, porque se ficar mexendo o rei para lá e para cá, a gente vai trazendo nosso rei para perto, né? E vai eventualmente alcançar o peão, tomar o peão e pronto. E as brancas ganham, né? Então por isso que a única opção para as pretas aqui de verdade é avançar, né? E aqui obviamente você não vai atacar o peão com a torre, porque aqui joga rei B5 e agora vai progredir, né? O que é que você vai fazer? Vai manter o rei cortado e esperar que ele ande mais um pouco com o peão, para que assim você possa tomar o peão sem interferência do rei. Então aqui, por exemplo, joga rei G7, já trazendo o rei para perto, né? E aqui as pretas não têm muita opção a não ser avançar mais o peão, querendo promover, né?
Mas aqui as brancas jogam atacando o peão, que agora o rei não tem como chegar para proteger. Então qual é a única opção para as pretas? Avançar mais um pouco. Então, torre, torre A3 e o peão está perdido, né? Pode até promover, mas né, vai perder o peão. Só que essa situação ela só serve se o peão tiver pouco avançado, né? E o rei estiver lá atrás, na terceira fileira ou então mais acima, aqui na terceira barra sexta, né? Porque se a gente tivesse essa mesma posição com o rei B5 e o peão em A4 e você cortasse usando colocando a torre aqui em G4, o peão avança e quando ele avançar duas vezes ele já vai estar a ponto de promover, né? Então a única opção para a torre é vir para G1 e impedir que ele promova, né? E aí vai dar tempo do rei se aproximar e proteger o peão. Então o empate vai ser forçado, né? Se você não entendeu bem, só pela explicação, fica o exercício, pegue o tabuleiro e coloque essa mesma posição, só que uma fileira para baixo. O peão em A4, o rei em B5 e a torre em G4, cortando o rei. Né? E veja por você mesmo que as pretas vão empatar, certo? É muito interessante, né? Você treinar finais também, colocando exercício no tabuleiro, olhando e tentando entender, né? E não simplesmente acreditar no que eu estou dizendo, né? Apesar de que eu sempre tento mostrar a variante para vocês. Agora, indo para o final de número 23, né? A gente tem os finais em que o rei está logo atrás do peão, né? Você vê aí os dois reis meio que em uma posição, né? E o peão aqui avançando. Então fica já um questionamento para você. Aqui jogando as brancas. As brancas ganham ou não? Certo? E outro questionamento é como as pretas se defendem aqui nessa posição. Então vamos lá. As brancas podem pensar que simplesmente dando esse cheque, elas vão conseguir caminhar para a vitória. Porque, por exemplo, rei C3, rei C5, ataca o peão. Então é forçado a avançar. E aí começa essa série de cheques com ameaças no peão que forçam esse avanço até C1. E aí depois de rei C3, as brancas podem pensar que estão ganhas, porque se promover para dama, né, torre H1 é mate, né, então não dá para promover para dama. Sendo que aqui as pretas têm um recurso interessantíssimo, que é a promoção para cavalo, né, e isso salva a partida para as pretas, porque a gente já viu esse final na nossa primeira aula de torre contra cavalo, e a gente viu que desde que o cavalo não esteja no canto, né, nessas posições aqui, que eu marquei, mesmo o rei estando na última fileira e o cavalo colado no rei, as brancas conseguem, o lado que está perdendo consegue segurar o empate. Né, simplesmente porque ele tira essa casa da frente do rei. Né, e aí não tem mais ameaça de mate. Depois desse cheque, por exemplo, rei D3. Aí o que você vai fazer? Coloca o cavalo em A3 e qualquer coisa volta. Né, por exemplo, se tentar rei C3, volta o cavalo. E aí se tentar o rei B3, cavalo D2 cheque. Rei C3, cavalo B3. E assim vai, né? Por exemplo, cavalo A3, digamos que ele não mexa mais o rei. Torre A2 ataca o cavalo, aí volta o cavalo perto do rei. Né? Você sempre tenta manter o cavalo e o rei juntinhos, que aí não tem muitos problemas. Dá o cheque, rei D1, torre G2 ameaçando alguma coisa. Rei C1 de novo, né? Tenta manter os dois juntinhos e aqui já consegue segurar o empate mesmo, certo? Então as pretas conseguem segurar essa posição seguindo o plano das brancas, né? E no final das contas promovendo para cavalo. Uma ideia que as brancas poderiam ter é de tentar levar o rei por aqui. B6, A5, A4, tentar dar essa volta. Mas aqui não tem tempo suficiente para isso. Por exemplo, dar o cheque, rei C3, rei B5. Só que não dá tempo, certo? A torre vai ter que segurar a casa de promoção, rei C2 e vai promover, né? E vai ter que empatar. Então, nessa situação,
com o peão já tendo atravessado, não tem tempo para as pretas fazerem usarem esse recurso, né? As brancas, no caso. Porém, se tiver uma posição acima, né? Digamos que a gente joga essa posição uma para cima, assim, desse jeito. Aqui as brancas já têm esse plano, porque elas já vão ter tempo suficiente para fazer isso. Então aqui, jogando as brancas, elas ganham nessa posição, certo? Obviamente não é seguindo o mesmo plano, de levar o rei para D6 dando cheques, porque a gente já sabe que isso não funciona, porque vai promover para cavalo no final das contas. Mas aqui, depois de torre H5 cheque, rei D4, joga-se rei C6, e o plano é atravessar por aqui. Então, por exemplo, C4, rei B5, né? Perceba que na situação inicial, né, as peças demoram 2 tempos a mais para promover, certo? E por isso que as brancas conseguem esse tempo extra para o rei, né? Porque se tivesse aqui, né? Deixa eu voltar para a posição anterior para mostrar rapidamente. Ó, demora 1, 2, 3, 4, 5, né, para promover. Agora na posição seguinte, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 tempos a mais. E então, as brancas, elas conseguem um tempo extra para levar o rei até B2 e conseguir impedir a promoção. Só para demonstrar para vocês. Torre H5 cheque, rei D4, rei C6, C4, rei B5. Vai de maneira natural, né? Joga esse torre C5, que é bonitinho, né? Mas nem precisa. Ó. Torre H1 já dá pro gasto, porque vai chegar na mesma posição. Depois joga torre C1 e captura o peão, certo? Um detalhe interessante para servir para exercício também para vocês é o seguinte: se for vez das pretas, as pretas conseguem empatar, certo? Porque as brancas não vão chegar a tempo também. Então esse aqui só funciona se for vez das brancas. Exceto se a torre estiver em H8 ou em H1, certo? Se tiver nessa posição a torre em H8 ou em H1, as brancas já ganham direto, certo? Mesmo sendo vez das pretas. Então, fica esse exercício para você também tentar em casa. Com torre H1 é fácil até de entender, porque a torre já está protegendo a casa de promoção. Então basta trazer o rei, né? Mas com a torre em H8, então fica esse exercício para você. Já sabe que as brancas ganham, mesmo sendo vez das pretas. Então bote aí no tabuleiro e tente resolver, certo? Coloque nos comentários também do vídeo, né? Que é bom até que, para quem não achar, você bota a resolução nos comentários aí, certo? Enfim. Então, só para revisar rapidamente. Se o peão e o rei estiver na quarta fileira, né? Ou na quinta, se for o caso das brancas, é empate. Né? Não importa quem jogue. Mesmo sendo vez das brancas, porque o rei não tem tempo para rodear. E ele vai promover o peão de C para cavalo, caso use aquela estratégia que a gente já mostrou. Se for um acima, se for vez das brancas, ganha. Se for vez das pretas, empata. Exceto se a torre estiver em H8 ou H1. E se for mais em cima, aí não importa, né? As brancas ganham. Está muito longe para as pretas. Vai gastar infinitos tempos para chegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então as brancas têm tempo infinito para trazer o rei, a torre e parar essa promoção, certo? Indo aqui para o próximo exemplo, a gente tem esse outro recurso aqui para as brancas, né? Que é um recurso que é muito importante no final de torre, que é o fato de usar cheques, né? Um cheque bem dado, sim, para piorar a posição do rei preto, certo? E assim conseguir aproximar mais o rei branco do peão, né? E assim ganhar mais tempos para chegar perto do peão. E isso se faz a partir de um conceito que a gente já conhece, que é o da oposição, certo? Então aqui as brancas elas jogam rei G4, certo? Criando essa oposição e ameaçando o torre E1, né? Porque quando jogar esse torre E1, o rei preto ele vai ser obrigado a vir para frente do peão ou para trás, né? E assim abrir espaço para o rei branco chegar perto do peão.
né? Então, por exemplo, se jogar D3 aqui nessa posição as pretas, torre E1 e o rei preto vai para trás do peão. E aí consegue aproximar o rei. F3, D2, digamos, torre D1. E aqui, se vier com o rei para C3, simplesmente rei F2, rei E2 e vai tomar o peão, né? E se tentar impedir a passagem, a gente perde um tempo com o rei e obriga ele a sair do meio, né? Vem aqui para C2 e rei E2 já dá para o gasto, vai ganhar o peão. Então, por isso que nessa posição... D3 não funciona. Então aqui a gente vai para outra hipótese plausível, que é rei E3, né? E aqui as brancas jogam rei G3, certo? Criando a oposição novamente e novamente com a ameaça de torre A1, né? Não faz sentido voltar para E4, né? Porque aqui simplesmente a gente infiltra com o rei, né? E vai ser obrigado a ceder a casa aqui, né? E no momento que o rei branco fica na frente do peão, aí é bye bye, né? Já deu vitória das brancas, né? Que não vai promover o peão nunca. Então por isso, aqui as pretas ficam com uma opção inconveniente, assim, porque não pode vir para E2, porque perde o peão, né? Então fica como única escolha avançar o peão mesmo agora, né? E agora, torre E1, obrigando o rei a vir para frente do peão. E aqui o que as brancas jogam? Obviamente não tira a torre, protege a torre com o rei. E assim ganha mais espaço para passar com o rei, né? E agora, independente de jogar rei C3 ou rei C2, as pretas perdem, certo? Se vier para C3, rei E3, D2, torre D1. E vai tomar o peão na próxima jogada. Mas e se jogar rei C2, né? Ameaçando novamente D2 e promover? Aí novamente rei E3. Porque quando joga D2, qual é a jogada para as brancas ganharem nessa posição? Muito bem. Torre E2 cravando o peão e vai ganhar, né? Obviamente não torre D1, porque perde a torre, né? Seria um pouco triste, né? E, com certeza o jogador de brancas choraria no banho depois da jogada. E outro jeito desse cheque ganhador de tempos, né? É essa posição aqui, né? Em que o rei preto aqui está ameaçando, né? Continuar com G4, G3, G2, G1 para mover, né? O rei já está numa posição ótima. Só que aqui as brancas conseguem ganhar um tempo com torre F8 cheque, certo? Outros lances simplesmente empatam. Por exemplo, se tentar trazer o rei, rei D3, G3, por exemplo, tente dar o cheque agora, o rei pode vir para E1, né? E aqui não tem muita escolha. Se tentar trazer o rei para perto, né? G2 e não tem como parar, né? Joga, por exemplo, torre G2, rei F1, né? E o rei não chega a tempo. E se der o cheque de novo, obviamente não vem para G1, vem para E1 de novo, né? E promove. Obviamente não dá para tentar dar o mate aqui, né? Que é outra ideia nesse final de torres, porque quando promove com cheque, né? E aí não tem essa opção. Então por isso que a melhor jogada é primeiro cheque, com torre F8. E agora o rei preto vai ter que piorar a posição dele, porque depois que joga rei E3, por exemplo, aí ataca o peão. E o peão não pode avançar. Ele vai ter que voltar o rei para proteger. Então, comparando com a situação inicial, a gente tinha o rei já na posição ótima, um peão pronto para avançar. E a torre sem defender a casa de promoção. E nessa posição agora... nós temos a torre já protegendo a casa de promoção e o rei piorou a sua posição. E vai ter que perder outro tempo voltando para F2. E agora... setas doidas. Setas doidas. E agora as brancas vão ter tempo suficiente para chegar. Né? Super interessante. Então joga aqui rei D3, criando aquela situação em que esse cheque
vai piorar a situação do rei preto. Então, por exemplo, rei G3, quer dizer, G3, torre F8 e rei G2. Né? E agora, rei E2 e vai conseguir chegar a tempo no peão. Por exemplo, digamos que joga rei H1. Por exemplo, rei F3, G2 e torre H8, é um detalhe importante. Para forçar o rei para G1. E agora rei G3. Né? E vai jogar torre H2 e tomar o peão, basicamente. Né? Jogando o rei F1, né? Dá outro cheque, inclusive. Rei G1. E aqui tem um detalhe importante, porque as pretas ainda têm um recurso aqui interessantíssimo. Aqui jogam as brancas e ganham, certo? Tente aí pensar nessa posição. Se você percebeu que torre F2 empata, você está de parabéns, realmente. Porque depois de rei H1 e toma, o rei preto está afogado. Não tem casas, né? Então, se jogar torre F2, não tem mais volta. Vai ser empate? Vai ser empate. Porque a ameaça de promoção não tem como separá-la de outro jeito. Por isso, que nessa posição, o melhor é jogar, por exemplo, um torre G8. Certo? Com a ideia de que não importa o lado que o rei vá, a gente vai para o outro. Por exemplo, rei F1 e aí rei H2. E aí simplesmente vai tomar o peão na próxima, né? E se rei H1, rei F2. E agora o rei é obrigado a vir para H2, né? Porque se promover vai perder, né? Vai levar esse... Inclusive ainda leva mate, né? Porque depois de rei H2 você não precisa nem promover. Você pode dar mate direto com o torre H8 mate, né? Tentando tomar o peão. Enfim, muito interessante, é um recurso importante para as pretas também utilizarem, né? É uma coisa que no Blitz, né, facilmente as brancas deixam passar esse recurso, né? Mas, né, ainda dentro desses exemplos da oposição e do cheque que ganha tempos, né? A gente tem essa posição aqui bem interessante também, que usa esses dois recursos. Então aqui jogam as brancas e ganham, certo? Como é que as brancas conseguem ganhar nessa posição aqui? Aqui, uma ideia inicial poderia ser tentar torre A8, né? Para trazer a torre aqui, dar um cheque e tentar perseguir o peão. Mas não funciona, porque aqui simplesmente avança o peão e não dá certo, né? Você pode dar o cheque, beleza. Mas aqui o rei vem para G1 e ameaça avançar mais o peão. Se jogar a torre E8, volta. E aqui as brancas não tem como progredir, né? Vai ter que aceitar o empate aqui, basicamente, né? Então, por isso, torre A8 não funciona, certo? Se a torre já estivesse em A8, nessa posição, aí poderia jogar o cheque, né? Jogava o cheque primeiro. Deixa eu botar a seta direito. Joga o cheque em F8, né? O rei vem, por exemplo... Aqui não tem nem muito espaço, né? Se ele vier para E2, a gente simplesmente traz o nosso rei para perto, né? Depois coloca a torre em E8. E aí vai ganhar o peão, né? Porque o rei vai ter que sair para dar lugar para o peão passar, né? Então, e se vier para G1, né? Voltaria e ganharia o peão, né? Porque o rei estaria longe demais para proteger. Mas com a torre em A1, né? O que vai ganhar aqui é o primeiro torre A2 cheque, para primeiro piorar a posição do rei e forçar ele a vir para F3, certo? Uma outra opção seria vir para F1, mas esse aqui já perde mais rápido, porque corta o rei. E aqui nosso rei vai chegar em... Assim, digamos que vem para G3. Se fizer movimento de rei, a gente vai tomar o peão, né? E se avançar o peão, rei F3 já ganha, né? Vai tomar o peão, ou pior, dá mate, né? Mas no caso aqui, rei A1 e vai tomar o peão, né?
basicamente. Então por isso que depois do cheque a melhor opção para o rei é vir para F3, né? Mas agora torre A8 funciona, porque os reis estão em oposição. Então quando você der o cheque, ele não vai poder vir para essas casas, né? Então aqui depois de E3, torre F8 cheque, né? Força vir para frente do peão. E agora a gente pode se aproximar, certo? Por exemplo, rei G2, digamos rei D2. E aqui simplesmente torre E2 já ganha, né? Por exemplo, se vier para D1, não, se vier para D1 já perde o peão direto, né? Então aqui não tem mais como, né? Se avançar o peão, digamos, avança e rei F2, né? E se trazer o rei para frente do peão, rei G1 já é suficiente, né? Não pode vir o rei para E1, porque vai tomar o peão. E rei D1, por exemplo, rei F1 já é suficiente, né? Não, na verdade, rei F1 pega o peão também, né? Vamos deixar de ser lesado, né? Então não vai ter muita escolha. Rei F2, aí rei F1 simplesmente, não tem como avançar o peão, porque a gente já protege. Então vai ter que aceitar que perdeu o peão. Né? Bem interessante esse exercício, só para revisar. Primeiro vai dar o cheque para criar a posição de oposição. E aí jogar a torre para 8 para dar os cheques aqui. Né? E aqui força o rei para frente do peão. E traz o nosso para garantir a captura do peão. Né? Bem interessante essa posição aqui também. E aí a gente tem essa posição aqui também muito interessante, que é uma posição de Zugzwang, né? Que é o final com a torre na frente do peão, né? Que esse aqui veio do estudo do Hatch, né? Um jogador muito forte, né? Um estudo de 1928, em que ele já deu uma olhadinha nessa posição e já deu essa contribuição aqui pra gente, certo? Nessa posição, o que é que você jogaria de brancas aqui, né? Obviamente as brancas querem ganhar. O que é que você jogaria de brancas? Né? Que seria talvez o que a maioria das pessoas jogaria de brancas, né? Que seria torre E1, né? Mantendo a ameaça no peão, né? E ameaçando trazer o rei, né? Sendo que a verdade é que isso não funciona. As pretas conseguem empatar, mas elas não empatam trazendo o rei, né? Elas empatam bloqueando o rei branco, certo? Nessa situação, as pretas ganharam a oposição. Então o rei branco ele nunca vai conseguir sair daí, dessa fileira. Joga aqui, volta. E não consegue driblar, né? Digamos assim. E se o rei branco tentar ir pro outro lado, aí simplesmente não dá tempo dele chegar a tempo, né? E aqui as brancas vão ganhar. Quer dizer, as pretas vão conseguir empatar, né? Digamos assim. E aqui o ataque da torre vai obrigar a torre a sair. E aqui as pretas vão conseguir empatar, né? Então, as pretas vão conseguir ganhar não tentando trazer o rei, mas impedindo que o rei branco avance, né? Porque se repetir a posição, né? É empate para as pretas, né? E se as brancas, sei lá, tentarem ganhar um tempo com a torre, assim, né? Aí o rei branco avança, porque ele vai ganhar um tempo em cima da torre, né? Por exemplo, tentar vir por aqui, atacou a torre, vai ter que sair, vai para H2, avança, e a torre ainda vai ter que vir para H1. Então traz o rei, por exemplo, avançou, ameaçou promover, torre H1, rei D2, e aí vai promover sem as brancas conseguirem chegar. Então, com torre E1, não tem como as brancas ganharem. E aí o Hatch mostrou que tanto faz, pode jogar torre E3 ou torre E2. Por quê? Depois de torre E2, se as pretas tentarem a mesma coisa, agora joga torre E1. E agora as brancas ganharam a oposição. E as pretas não têm tempo suficiente para trazer o rei, tirar a torre, afastar a torre e avançar o peão. Né? Muito interessante mesmo. Então, só para mostrar para vocês. Por exemplo, rei E5,
né, tentando ainda impedir que o rei branco avance. E aí rei A7. Como ele tem a oposição, para o lado que o rei preto for, o branco vai pelo outro. Né? Então, por exemplo, rei F4, rei D6. Rei F3, rei D5, atacando o peão. E3 é forçado. E rei D4, né? Já dá pra ver que o peão vai cair. Vai ter que avançar de novo. E aí depois de rei D3, o peão cai. Né? Muito interessante mesmo essa posição. Né? E se você achou interessante, curta o vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, certo? Me ajude, por favor. Enfim, indo aqui para o próximo exemplo. A gente tem o final já de número 26, certo? Que é sobre peão de cavalo, né? A gente sabe que quando os peões vão chegando na extremidade do tabuleiro, eles vão querendo seguir as próprias regras, né? Param de ler o livro, digamos assim, né? Então, nos finais de torre não é diferente. Né? O peão de cavalo ele é especial. E nessa posição ele é especial porque faz as pretas perderem, certo? Então, por que o peão de cavalo se torna mais difícil assim para as pretas, certo? As brancas, elas podem usar aquela mesma estratégia que a gente já viu, que é o cheque com o tempo, o ganho de tempo, né? E aqui as pretas já sabem, né? Se vier para D3, por exemplo, depois de torre B7, o rei vai ser obrigado a voltar para C4, né? E aí o rei branco vai ter tempo suficiente para rodear e fazer aquela mesma coisa que a gente já viu, né? Só para demonstrar aqui para vocês de novo, por exemplo. E aqui já caiu o peãozito, né? Então por isso que depois desse cheque as peças não podem vir para D3 ou para D4, porque já sabe. Então ela vai tentar vir para B3, né, para frente do peão. E o grande detalhe é que agora o rei está meio que preso nessas duas colunas, né? Então assim, o rei branco vai começar a vir, né? Para avançar o peão, eventualmente o rei preto vai ter que sair para a coluna A, né? E aqui as brancas vão ter a opção de dar outro cheque e forçar o rei para frente do peão de novo. E aí ganhar mais tempos para o rei branco avançar. Então por isso, nessas posições de peão de cavalo, o rei branco ele pode estar mais longe ainda e ainda chegar a tempo, certo? Então para demonstrar para vocês, depois de rei B3, rei D7, já trazendo o rei, né? Digamos que B4 e rei D6. Um ponto importante é que não pode passar por frente da torre, né? Porque aí o rei preto vai conseguir vir para C3, né? Ou para C4, né? E depois de, por exemplo, rei B6 cheque, rei D3, né? E vai conseguir avançar o peão. E aí a torre não pode nem jogar torre B7 porque o rei está na frente. Então por isso não pode passar em frente da torre. Então, rei D6. Aí agora, rei A2, né? Agora já ameaçando trazer o peão. Só que a gente não vai dar o cheque agora. Primeiro traz o rei mais para perto. Rei C5. Agora pode passar por frente da torre, né? Já que o rei não pode se teletransportar aqui para C2, né? Inclusive, até torre A7 ganha, certo? Porque até dá tempo, ainda assim, certo? Volta para C7, né? Desfaz o erro, né? B3 e aproxima o rei do mesmo jeito. E no final das contas dá tempo, certo? Só que o jeito mais preciso mesmo, sem matar ninguém do coração, é trazer o rei primeiro, certo? Rei C5. E aí B3, tentar avançar. E rei B4, tocando no peão, né? E ameaçando já o cheque, né, em A7, né? Aí digamos B2, né? E aí torre A7 força o rei para frente do peão e dá tempo suficiente para o nosso rei chegar em B3. E aqui a gente tem aquela mesma posição que a gente viu alguns exemplos anteriores, né? Em que as brancas têm que tomar bastante cuidado. Que, por exemplo, depois de rei C1, cheque, volta o rei para B1 e a gente já viu que isso empata, né? Porque tem essa possibilidade de afogado. Mas aqui simplesmente joga torre B7 e aí a gente dá o drible, né? Se vier para A1, rei C2 e se vier para C1, rei A2, né? E vai
ganhar o peão, né? Bem interessante mesmo esse final. Ah, Matheus, você falou isso de todos os finais. É verdade, é verdade. Desculpa. Indo para o final de número 27, a gente tem agora o final de torre, de peão de torre, né? Quer dizer. E esse final você vai achar um pouco familiar, né? Porque parece um dos exemplos que eu mostrei em que as brancas não ganham, né? Só que a gente vai lembrar que o recurso para as pretas nessa posição, né? Que a gente dá esse cheque, né? Avança, dá o cheque. Opa, não esse cheque. Esse cheque, avança, vai tocando no peão. E aí vocês vão lembrar que o recurso para as pretas nessa posição qual é? É a promoção para cavalo, né? Porque a promoção para dama, você já sabe que leva mate, né? E aí, ele só pode promover para cavalo. Mas, o que foi que a gente já viu na primeira aula? Os cavalos no canto são muito ruins, porque eles não têm casas para ir. Então, depois de rei C3, as pretas vão perder o cavalo, infelizmente, né? Não importa para esse cavalo vá. Se vier para C2, toma. E se vier para B3, toma também, né? E se jogar rei C1, torre H1 é mate, né? Então, basicamente, nos finais de torre, é mais difícil para as pretas, né? Porque essa combinação mais básica, né, que a gente viu, ela funciona, né? Diferente nas outras colunas. Só que ainda tem algumas particularidades que favorecem o defensor nos finais com peão de torre. Porque a gente vai lembrar que os finais de torre, de peão de torre, né? Ele tem possibilidade de afogado ainda em algumas posições. Então aqui, mesmo jogando as brancas, as pretas conseguem o empate, certo? Porque aqui, por exemplo, joga torre B8 cheque. E as pretas vão jogar o que nessa posição? Eu já dei a dica, né? Muito bem. É rei A1, né? E aqui as brancas elas não podem manter a torre na coluna B. Vão ter que tirar a torre, porque se manter, afogou, é empate, né? Então, no momento que tira, rei B2 de novo e ameaça promover. Então vai ser obrigado a dar o cheque. E aí repete de novo. O detalhe é que rei A3 não funciona, certo? Isso é extremamente importante. Porque depois de rei C2, se as pretas promoverem dama, levam esse cheque maroto aqui que faz perder a dama, né? E se promover para cavalo, simplesmente rei C3, né? E não tem como salvar o cavalo, né? Como diz aquele ditado, né? Cavalo no canto só traz desencanto. Indo para o próximo exemplo, a gente tem essa mesma posição, só que uma casinha acima, né? Então aqui é uma posição mais difícil, certo? Se for vez das brancas, torre B8 já ganha, certo? E pode ficar de exercício para você aí ver por que ganha, certo? Porque ganha a posição com o primeiro cheque em B8, certo? Mas ganha para as brancas. Não é tão difícil, você consegue. E aqui, sendo vez das pretas, elas conseguem empatar. Então tente pensar um pouquinho na posição e me diga qual o lance que as pretas jogam para empatar, certo? Vou ter as opções para você. Ou é rei B2 ou é A2, certo? E me diga por que o outro lance não funciona também. Muito bem. Se você jogou A2, você errou, porque as brancas têm novamente o cheque em B8 e o rei é forçado a ir para A3. E aí você vai ficar pensando, onde foi que eu já vi essa posição antes? E aí você vai lembrar que foi no exemplo anterior e que depois de rei C2 não restam esperanças para as pretas. Porque novamente não pode promover dama, porque leva o torre A8. E se promover cavalo, rei C3 prende o cavalo. Né? E perdeu, infelizmente. Então, por isso que nessa posição, o certo é rei B2, né? Ameaçando avançar o peão. E aí as brancas vão tentar dar o cheque, né? Joga rei, torre B8, cheque, né? Se tentar, por exemplo, o rei D2, a gente joga A2 e está na posição A inicial antes, que a gente já conhece. Então, se a gente já conhece, não precisa nem calcular mais. E se jogar torre H2, cheque, aí joga rei B3, certo?
Se, por exemplo, jogar rei B1, rei C3, A2 e rei B3. E aí as pretas vão chorar no banho hoje, porque se promover para a dama, leva mate. Né? E se promover para cavalo, a gente já aprendeu. Né? Depois de rei C3, por exemplo, está perdido, né? O cavalo está perdido. Então, por isso, depois de rei B2 e torre H2, o certo é rei B3 e o avanço é forçado, né? Vai ter que... Ou até repetir, né? Pode até repetir porque empata também repetindo, certo? Então, depois de rei B2 a gente ainda tem para analisar o torre B8 cheque. E aqui, o que é que você jogaria de pretas? Você tem a opção de torre A1 e de torre C1. O que é que você faria? Aqui, torre C1 é o mais preciso, né? Já vai forçar o avanço do peão. Se a torre tentar defender o peão de novo, volta para B2, né? Simplesmente vai repetir a posição. Então aqui vai basicamente conseguir avançar. Se trouxer o rei, joga A2, né? E aqui não dá para tentar fazer o mate de novo, porque promove com cheque, né? E ainda ganha a torre lá no outro lado. E se tentar por esse lado aqui, né? Digamos, tente por aqui, aí rei B1 e não tem jeito, né? Vai ser forçado a repetir o cheque. Então não dá certo. Certo? Um detalhe importante dessa posição aqui é que depois desse cheque final aqui, tem que jogar rei C1, certo? Porque se jogar rei A1 tentando fazer o afogado, não funciona. Porque o que é que as brancas jogam? Muito bem, joga torre H8. E agora rei B1 é forçado. E torre H1 é mate. Não funciona o afogado, certo? Porque é diferente, o rei ele não está em C2, ele está em C3, certo? Ou então ele não está em D2, né? Eu acho que na outra posição ele estava em D2. Então não dá para o rei vir para B2 e depois ameaçar promover. Não dá certo. Então é uma posição diferente, certo? Também não confundir, né? E aí, a gente vai para o nosso próximo exemplo. Aqui é uma revisãozinha rápida. Nessa posição, se for vez das brancas, empata. Se for vez das pretas, aí que empata mesmo que vai promover, né? É empate, não importa quem se mova. Nessa posição, se for vez das brancas, ganha com torre B8. Se for vez das pretas, empata com rei B2 primeiro, né? Não A2. Mas só para demonstrar, né? Se torre B8, eu pedi para vocês calcularem naquela hora, o torre B8 ganha, porque, por exemplo, se rei A2, simplesmente rei C3, né? E digamos, rei A1, rei B3, rei B2 e... na verdade parece tomar já o peão, né? Não tem jeito, né? Inclusive foi até ameaçar mate já, né? Joga aqui. Se jogar rei A1, leva mate. Tem essas opções, né? Tentar dar farreu A2, leva mate também. É bem interessante. Então é mais trivial aqui a vitória para as brancas. E na posição mais acima, aí as brancas ganham, não importa quem se mexe, que vai ter tempo suficiente, né, para controlar, dar o cheque e fazer a mesma coisa, né? E o rei invade aqui sem grandes problemas, né? E aí a gente vai para esse final, né, o último final aqui da aula, em que é um final em que na verdade as pretas perdem, mesmo tendo uma torre a mais, certo? É uma posição chamada a posição de Barbier Saavedra, certo? Obviamente eu sei esse nome decorado, não li ele nesse momento, né? Como vocês podem ver meus olhos, que obviamente mudaram de direção para ler esse nome, né? Então, aqui nessa posição, sendo vez das pretas,
elas não conseguem ganhar, certo? Mas aqui as brancas requerem um jogo preciso. Qual é o ponto aqui, né? As brancas ameaçam promover, né? E as pretas elas não conseguem jogar a torre C5 para controlar a promoção e nem o rei consegue chegar a tempo para impedir a promoção. Então aqui as pretas vão tentar enrolar as brancas com uma série de cheques. Então aqui as pretas começam com torre F6 cheque. E aqui as brancas tem que jogar rei D5, certo? Por exemplo, se jogar rei D7, as pretas conseguem empatar com torre F1, simplesmente. Porque depois que promove para a dama, perceba que os reis eles estão em oposição. Então quando você dá o cheque, o rei é obrigado a ir para outra coluna. E aí você termina com esse cheque em C1, ganhando a dama lá atrás, né? E empatando. Então por isso que o rei ele deve ir para D5, certo? E aí dá o cheque de novo. O rei não pode atacar a torre porque ela vem para C5 e vai ganhar o peão. E aí as brancas perdem, na verdade, né? E não pode vir para frente do peão porque novamente torre F1 e vai terminar na mesma coisa. Se promover, leva o cheque em C1, né? E se não promover, torre C1 tá de bom tamanho porque vai empatar, né? Para quem estava perdido, o empate é uma vitória. Então, depois de torre F5, rei D4. E agora eu acho que vocês já pegaram a lógica. Torre F4, rei D3. Torre F3, rei... Aí agora é o detalhe importante, você pode jogar rei C2. Porque as pretas não podem mais entrar nessa coluna. Então, novamente, torre F2. E qual lance para as brancas? Rei B3. Agora vai subir. Torre F3, rei B4. Torre F4, rei B5. E, eventualmente, acabaram-se os cheques. O rei se esconde atrás do peão. E não tem como as pretas controlarem a casa de promoção. Então as brancas ganham, certo? Inclusive essa posição, ela também é ganho das brancas se a torre tiver em B5, certo? Fica um exercício para vocês. Mesmo com a torre em B5, sendo vez das pretas, as brancas ganham, certo? Mas o processo é bem parecido desse, certo? Muito interessante mesmo. E vocês vão ver depois que essa posição é alcançável, certo? Em partidas, não é uma simples posição de estudo. Que isso vai entrar no final de torre contra 2 peões, certo? Que tem também suas particularidades. Então, é basicamente isso, né? É um assunto difícil, muito extenso, mas bastante interessante. E aí eu vou ficar devendo para a próxima aula, né, que a gente vai fazer nossa live, o final de torre contra 2 peões e o final de bispo contra peão, né? Pra gente terminar esses finais que envolvem mais peões aí, né? E aí acho que no próximo a gente vai ver não só torre contra 2 peões, mas bispo contra peões, né? Bispo contra bispo, digamos assim, e bispo contra cavalo, né? Que também é um final importante, certo? Então, se liguem aí no canal, né? A live está programada, se você está vendo isso na semana do dia 21, a gente vai ter a live no sábado, sábado à tarde, né? Dia 26, certo? Então não perca. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você achou alguma análise interessante, achou que eu furei alguma coisa, ou o livro furou alguma coisa, coloca aí nos comentários para a gente explicar, ou para a gente se explicar, né? E é isso, curta, compartilhe o vídeo nos seus grupos de WhatsApp de xadrez, né? Ou no Instagram. Siga lá no Instagram também, né? E se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer, né? Principalmente se você gosta do conteúdo, né? E é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.